Ainda falando sobre saúde, a busca pela beleza às vezes passa dos limites e os resultados do exagero podem ser catastróficos. Os riscos que envolvem a cirurgia plástica voltaram à tona nesta semana, depois que a influencer e assistente de palco Luana Andrade morreu aos 29 anos após apresentar complicações em uma lipoaspiração no joelho. Eu vou conversar ao vivo sobre esse assunto agora com o Paulo Gonçalves Júnior, que é cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás. Doutor que está conectado aqui com a gente, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker. Obrigado pelo convite, por participar do Jornal Brasil hoje. Estou à disposição para esclarecer o que for possível para vocês. Então, doutor, fazer um procedimento estético não é o problema, né? O risco muitas vezes está no exagero ou na forma como o processo todo é conduzido, né? Exatamente. Toda vez que o paciente vai ser submetido a um procedimento cirúrgico, primeira coisa, ele tem que buscar um profissional habilitado e isso, esse profissional ele tem que fazer, no caso da cirurgia plástica, tem que ser um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e, sobretudo, ele ter o registro de qualificação de especialista, que isso é chancelado pelo CREMEGO, né, pelo Conselho Regional de Medicina, e isso atesta que aquele profissional ele foi habilitado e ele tem todas as condições de fazer o procedimento. E, claro, o paciente ele tem que passar por uma série de exames, uma avaliação clínica extensa para saber se ele tem a necessidade de fazer aquele procedimento, ou seja, se aquele procedimento está bem indicado ou não. Para isso, a gente faz um diagnóstico e se ele tem condições clínicas, né, para ser submetido àquele procedimento. Doutor, além da avaliação física, qual que é a importância de fazer também uma avaliação psicológica no paciente antes do procedimento estético? Isso é fundamental, você tocou num ponto muito importante. Hoje em dia, e eu acho que isso aconteceu depois dessa explosão das mídias sociais e da importância da imagem, né, corporal, que está adquirindo assim, uma relevância cada vez maior, isso faz com que muitas vezes as pessoas realmente exagerem, elas se cobram muito e muitas vezes elas estão buscando uma beleza inalcançável. A gente não consegue dar a qualquer corpo aquele formato sonhado, desejado, que muitas vezes é mostrado nas redes sociais. Então, a paciente muitas vezes ela vem com uma expectativa muito aquém da realidade e às vezes ela se submete a muitos procedimentos e às vezes procedimentos invasivos e aí a chance de acontecer alguma intercorrência, os riscos eles aumentam, não tem como. Certo, tem muitos profissionais bons no mercado, né, doutor? Mas também tem aqueles profissionais que as pessoas às vezes procuram porque cobram um preço menor, porque oferecem ali tem promessas ali de que vão fazer milagres no corpo daquela pessoa e aí é onde o problema acontece, né? Quais são os tipos de cuidado que esses pacientes precisam ter? A pessoa que está nos acompanhando agora pensa em fazer um procedimento estético. O que essa pessoa precisa se atentar na hora de conversar com o médico? O que a gente tem que cuidar antes do momento ali do procedimento? Olha, é fundamental que o paciente ele possa conhecer o médico. Então, o paciente ele tem que conversar sobre o seu procedimento e pedir todas as explicações possíveis. Se existe risco, quais são os riscos, né? Quais são os possíveis resultados, porque é muito fácil e hoje é muito comum, né, se oferecer para os pacientes aquela beleza, aquela realidade que muitas vezes é inalcançável. A cirurgia plástica ela tem os seus limites. Hoje, a gente tem muita tecnologia para usar em cirurgia plástica. Então, a gente tem equipamentos que melhoram a retração de pele, que melhoram os resultados da cirurgia, mas isso tudo tem um limite. A gente não consegue, muitas vezes, atender aquela expectativa real do paciente. Então, o ideal é que você converse bastante com o seu médico, que você possa entender quais os riscos de todos os procedimentos e que ele seja honesto com você, porque hoje é muito comum essa oferta, né, demasiada que a gente vê de sonhos que realmente não são possíveis de ser alcançados. O senhor tocou no assunto aí dos influencers, né? Do pessoal que está na internet fazendo divulgação, o pessoal que vive disso.
existe também uma falta de responsabilidade dessas pessoas muitas vezes, né? Que anunciam ali, muitos dizem que é um procedimento muito simples, muito rápido e que não tem riscos. Quando, na verdade, a gente sabe que todo tipo de procedimento cirúrgico tem algum tipo de risco, né, doutor? Wilker, você tocou num ponto fundamental, que é a venda e esse mercado que virou a venda de procedimentos estéticos. Então, a gente tem uma invasão muito grande na parte da medicina estética por pessoas desqualificadas. Por quê? Porque realmente isso virou uma febre, né? Hoje, a parte da estética, ela tem um atrativo muito grande para todo tipo de profissional. E existe uma intenção negativa de tentar menosprezar os procedimentos para que possam ser vendidos com mais facilidades. Então, puxa, vem aqui que nós vamos fazer uma... Aí eles mudam o nome, então, por exemplo, muda o nome de uma lipoaspiração para que ela possa ser feita num consultório, muitas vezes por um profissional que não é habilitado. E não adianta, os riscos são os mesmos. Então, assim, muitas vezes um procedimento menor realizado num local que não tem estrutura, ele vai trazer um risco muito maior do que um procedimento maior realizado num ambiente seguro por um profissional habilitado. Então, hoje tem que se tomar muito cuidado com isso. Estão se vendendo uma ideia de que tudo é muito simples, e não é assim. A gente tem que ter um cuidado com cada paciente, com cada procedimento, porque os riscos, eles sempre vão existir. É uma falta de responsabilidade sem tamanho, né? Tanto de quem faz essa venda, faz esses anúncios na rede social sem ter o conhecimento adequado, quanto dos profissionais que também se prestam a esse tipo de coisa. E ficou alerta para quem está em casa nos acompanhando, quer fazer um procedimento, busque fazer isso com responsabilidade. Doutor Paulo, muito obrigado, viu? Até a próxima. Wilker, eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Abraço, tchau, tchau.